fim da torre ainda está distante. Pessoal, Tower of God, esse último capítulo 645 foi muito bacana. A gente descobriu mais coisas sobre o Enkidu, em que vocês viram que o Sakana meio que arquitetou a Mirabel querer cair fora e deixar o Traumerei ali, porque a Mirabel queria realmente se reatar com ele, e faz uma grande diferença na decisão dela, é óbvio isso, né? Eu não sei se talvez desse tempo dela ter visto o anel que o Traumerei tinha preparado ia mudar alguma coisa, porque o baque dela ver o que ele estava fazendo com as quimeras foi muito grande, né? Foi um choque muito grande para ela, que culminou em tudo que vocês viram. Mas uma coisa nesse episódio que me chamou a atenção, que até um inscrito comentou no meu último vídeo, que eu deixei de lado uma coisa importante, mas eu deixei de proposital, tá? Mentira! Eu deixei assim, eu li o primeiro capítulo, fiquei doido do capítulo e fui fazer vídeo. Na segunda vez que eu li o mangá, eu li mais de uma vez, tá? Eu vi que quando o Enkidu ativou aquela arma dele com energia, com Shinsu, e atacou o Ban, não foi um ataque simples. Vocês devem ter percebido que em uma cena você vê que a espada dele atravessou a lateral do Ban, a lateral esquerda dele, porém como se o ataque tivesse entrado naquele vazio dentro do Ban e quase acertou aquele fragmento do Vi, que tá dentro do Ban, que é um dos negócios que deixou todo mundo de cabelo em pé, né? Porque o Vi praticamente tá vivo dentro do Ban. Será que era desde o começo da obra, desde o começo dessa parte, era todos os planos do Vi voltar algum dia através do corpo do Ban, com o hospedeiro, ou então ele só voltar simplesmente? Isso me lembra um pouquinho o que aconteceu no Quarto Oculto, que é dentro da saga do Tão Infernal, em que vocês viram os dados de Jahard, os dados do Edon, né? E tipo assim, são dados ali. Agora imagina o seguinte, será que ele criou alguma coisa que fez com que dados dele fossem guardados dentro do próprio Ban para que um dia ele voltasse? Porque até hoje, se você pegar na história e você vê que eles eram pessoas que atingiram um topo ali, que atingiram praticamente a imortalidade, tanto é que a Arlene tentou tirar a vida dela, depois que perdeu o filho dela nas mãos de Jahard, não conseguiu por causa disso, como que o Vi, tipo assim, como nessa obra que as pessoas são imortais, elas conseguem tirar a vida ou conseguem acabar falecendo, entendeu? Fica sem lógica isso. Então existe uma explicação para isso. Talvez o Vi fez algum tipo de magia, que é uma coisa nova, se for ver no mangá, tá sendo explicado, que é um pouco complexa. Nós começamos a ter a introdução da magia, se eu não me falha a memória, quando o próprio White comentou sobre isso, que ele né, comentou que ele achou um livro antigo, tinha umas magias para ele poder receber almas e ficar cada vez mais forte, e com isso ele se fundiu com os irmãos dele, né? Então é bem complexo isso, nós vemos mais coisas de magia, principalmente quando eles conseguiram pegar aquele Leviatã, que estava escondido, da família Lopobia. E agora nós vemos mais essa parte. Será que o Vi descobriu alguma magia? Porque ele era muito poderoso, ele tinha uma quantidade de concentração de manipulação de Shinsu incrível, segundo os próprios antigos amigos dele, os guerreiros lendários da torre de Tower of God. Então será que ele criou alguma coisa, fez alguma coisa e simplesmente se colocou como receptáculo dentro do corpo daquele filho que tinha ido de arrasta pra cima, né? Então, porque vocês sabem, a altura do campeonato vocês já perceberam, né? Você entendeu, velho? O Ban é o filho da Arlene e do Vi. Ela, de alguma forma, usou uma magia, manteve o corpo intacto para ele não apodrecer, e depois conseguiu, de alguma forma, sair da torre, entregar ao Deus de fora, e ele voltaria para ter a vingança deles, né? Contra os guerreiros que estão ali presentes na torre. Então, o Enkidu deu esse ataque, e o Enkidu entrou no último capítulo, para quem não leu, se eu não estou enganado, foi entre os 643 e 644 que o Enkidu conseguiu entrar dentro do vazio do bunker. Ele quase foi pego pela Leviatã e descobriu esse cristal dizendo que é o Vi, que quer voltar. Então, tipo assim, cara, faz muito sentido talvez o Vi tomar o corpo do Ban ou simplesmente reaparecer. Como se fossem uns dados dele guardados para voltar de alguma chance. Claro que só vai ser concretizado que são dados guardados se ele voltar com aquele no passado, com o rejuvenescido daquela época. Mas também não faria sentido. Tá, Joemir, por que não faria sentido? Porque se for dados guardados daquela época, é óbvio que os líderes das 10 famílias estão bem mais fortes que aquela época, muitos anos atrás. Então pode ser que seja uma forma dele ressurgir de novo. E o miserável Enkidu quase acertou de propósito ali dentro. Eu tenho certeza que não foi pro autor, o Ciu, ter colocado essa arte pra gente ver e ficar teorizando aqui, não foi por acaso. O Enkidu tentou destruir aquele cristal dentro do Ban pra fazer alguma coisa acontecer. Pior que ele nem sabe o que pode acontecer. Bom, eu só quis trazer esse vídeo sem edição, cru mesmo, pra conversar com vocês sobre isso, que eu acho muito interessante da obra de Tower of God, e faz um plot ficar muito mais louco, né?
Quem era o Vi? Como ele era tão poderoso assim? O que de fato aconteceu além daquele fatídico dia em que eles perderam o filho nas mãos do Gerard? Muito mais coisa aconteceu, né? Pelo fato deles terem a amizade deles ter tido uma ruptura a partir do momento que o Gerard decidiu se proclamar rei e zelar, né, pela entrada do 103º, 5º andar, que alguma coisa aconteceu ali que fez ele parar, não deixar mais nada acontecer, que é uma coisa que a gente faz de teoria, que existe uma criatura lá que só obedece ou só vai esperar um irregular entrar lá. Mas caramba, o Zahard é irregular, então não dá pra entender o que acontece. Bom, isso é um assunto para outro vídeo, né? Eu vou trazer mais vídeo pra vocês aqui, pra gente teorizar isso. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que você acha. Você acha que o Vi vai voltar e usar o Ban de hospedeiro? Vocês acham que o Vi vai voltar e não vai ser o Ban, vai simplesmente aparecer ali, se alguém quebrar aquele cristal, se ele conseguir força suficiente? Será que ele tá esperando o Ban atingir um nível de poder pra ativar aquilo? Alguma coisa deve ter, né? Não é possível. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, deixa a panelada no like e se você é fã de Tower of God, deixa nos comentários quando que você começou a ler. Você lembra que capítulo você começou a ler? Quero que você deixe aí, falou? Até mais, beijo na alma, galera. じゃあ行きますか。ジュ・フィオレグレイスってやろう。ぶっ潰しによ。ジュ・フィオレグレイス